Ele batalhou 4 anos como um pioneiro obstinado para realizar a primeira produção cinematográfica profissional do Piauí. Fotógrafo de gente e dos mares do tempo, dedica grande parte da sua vida a intermináveis viagens aos sertões do Brasil, matéria-prima para seus documentários. João Cláudio Moreno conversa hoje com o cineasta Douglas Machado. Douglas Denis do Amaral Machado nasceu em Teresina, no Piauí. Sua infância e juventude foram vividas entre a capital e a cidade interiorana de Piripiri, cenário onde exercitou sua relação orgânica com o universo sertanejo, fator predominante em toda sua visão de mundo que o acompanharia até hoje. Estudou no Colégio Diocesano de Teresina e iniciou em 1988 o curso de jornalismo na Universidade Federal do Piauí, que nunca foi concluído. Ainda nos anos 80, fez parte da equipe de técnicos e estudantes que formaram a equipe de experimentação da TV educativa, implantada no Piauí pelos experientes José Carlos Asberg e Chaim Lintevski, importados do Rio de Janeiro para este fim, no segundo governo de Alberto Silva. Desta época em diante, Douglas iniciou uma verdadeira cruzada de capacitação técnico-humana. Viaja pelas principais cidades do mundo e vive em algumas das maiores metrópoles do país, convivendo com grandes autoridades do meio cinematográfico. Seus vídeos educativos são sempre voltados para as questões humanas e sociais. O homem é o objeto final de sua linguagem, as consequências sociais dos rastros do homem e a nostalgia que o envolve na procura do indefinido. Em 2001, Douglas finaliza o longa-metragem Cipriano, um clipe visual e sonoro que foi considerado pelos teóricos da comunicação e pela imprensa estrangeira um verdadeiro tratado de semiótica. Na ocasião do lançamento do filme, de que foi roteirista, diretor e coprodutor, a cidade de Teresina fez festa para recepcionar o produto final de uma grande batalha. Atores, técnicos, patrocinadores e produtores lotaram o Teresina Shopping para a sessão avant-première do filme que, entre outras coisas, trouxe de novo à tona o ator Tarcísio Prado, referência obrigatória na história do teatro do Piauí. No ano passado, realizou o documentário Agadobal, um homem particular, abordando a temática e a vida do poeta como um protesto pelo enorme silêncio que recai sobre sua significante obra. Esta conversa foi gravada em Teresina, num pequeno intervalo aberto no meio de mais um trabalho. Desta vez, um filme documentário sobre Ariano Suassuna. Douglas, finalmente a gente chega a esse encontro, porque por onde você passa eu já passei, por onde eu passei ele passou por aqui, parece que eu vou seguindo os seus rastros nos mesmos interesses, nos mesmos lugares, não é verdade? É verdade, desde as cidades grandes como Rio, São Paulo, Brasília, que você estava no show, há cidades como Serrita, por exemplo, que eu cheguei uma semana antes, deixo o bilhete para você, depois me falam que você passou. É bom porque eu sinto que nós estamos no mesmo caminho, trilhando o mesmo interesse e levando boas informações. Eu acho isso mesmo, que esses encontros têm que acontecer, embora eles sejam intercalados por uma pausa, mas é uma pausa que não é improdutiva. Você de onde vem? Você vem de Piripiri? Eu nasci em Teresina, em setembro, 9 de setembro. E nasci com problemas sérios de pele, porque setembro, como todo mundo sabe, é um mês muito quente. E o médico insistiu que imediatamente eu fosse para algum lugar fora de Teresina. E minha família, de parte de mãe, a família Amaral, é de Piripiri. E eu tive o privilégio, eu vou dizer assim, de morar meus 4 primeiros anos com meu avô, o Chico Amaral, que gostava muito de cultura, tinha um envolvimento enorme com essas coisas. Então, eu me lembro de toda a minha infância com ele. E essa sua infância, o corte foi brusco? Ou você volta sempre a Piripiri para... Não, eu volto sempre a Piripiri. Muitas vezes eu volto a Piripiri sem ninguém saber. Mas isso é um costume meu. Eu tenho 2 costumes que eu estou revelando, eu terminei falando, não é uma coisa que eu falaria,
que é de vez em quando eu vou para a rodoviária, pego o primeiro ônibus que está saindo, vá aonde vá. E fico e passo 2, 3 dias, depois volto, porque isso me nutre como cineasta, como uma pessoa que trabalha como contador de histórias, mas me nutre também como pessoa. Eu sempre falo que é importante, quando você chega numa cidade, você pegar um transporte urbano, você pegar um ônibus, você pegar um metrô, você ir para algum bairro distante. É importante para te humanizar. E isso já virou característica. Várias vezes eu pego um ônibus, eu paro em José de Freitas, às vezes paro no interior de Pernambuco, às vezes paro na Bahia. E em Piripiri eu costumo ir sem ninguém saber, porque é uma cidade que tem raízes muito fortes sentimentais. Mais do que pessoas propriamente, porque meu grande vínculo sempre foi meu avô, Chico Amaral, e minha tia Doca, que não vivem mais conosco, já partiram para outro plano, como dizem, né? A cidade em si mexe comigo. A igreja, o Marajá, que não existe mais, aquela avenida central, tudo aquilo, o mercado central mexe comigo. Então, eu gosto de ir lá e fico só olhando as pessoas. Acho ótimo que as pessoas não me reconheçam facilmente, porque aí eu posso pegar meu marimbá, que não é mais, e voltar quietinho para Terezinha. Mas a infância vai ter uma importância sempre muito... Olha, a infância ela é ditadora na formação de uma personalidade. Não é sob meu ponto de vista só. E eu posso dizer que eu sou formado por essa cultura e por essas raízes de Piripiri. Meu avô, depois de minha avó molhar a frente da casa com água para o barro dar aquele cheirinho gostoso, esse cheiro, quando bate, mexe comigo de uma forma inacreditável. Por quê? Porque toda tarde, no final da tarde, eu estava com meu avô, ele fazia uma negociação comigo, ele fumava o gaivota e me contava uma história durante uma semana. E eu coçava a cabeça dele. Então, ele contava a história dividida em 5 partes, porque aí ele tinha garantido coceirinha na cabeça durante toda a semana. Mas era uma negociação que eu guardo tão fortemente que o Cipriano é dividido em 5 sonhos. Claro que o público necessariamente não precisa saber dessas pequenas informações subliminares que existem, né? Mas, na verdade, são referências, né? Você também, como contador de história, sabe que a gente sempre está contando alguma coisa que está entrelaçado na nossa... Douglas, eu saí de Piripiri com 14 anos. Então a influência da cidade pequena, da minha cidade, é muito forte no aspecto positivo e no negativo. Eu me lembro que eu fiquei muito ressentido quando eu li a primeira vez o poema do Carlos Drummond sobre Itabira, e ele começava assim: nasci em Itabira, por algum tempo da minha vida vivi em Itabira, sobretudo nasci em Itabira. Eu já transformava para mim: sobretudo vivi em Piripiri. Aí dizia 90% de ferro nas calçadas, nas vias e tal. No final ele dizia: Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói. Eu dizia: mas ele está muito afobado em fazer essa... E hoje eu, apesar de estar muito ligado a Piripiri por os interesses, é apenas um retrato na parede e como dói. Eu começo a entender, a compreender a profundidade desse poema. Você ganhou o mundo, você foi para a Europa, você foi para os grandes centros, e tem um pé lá e outro aqui. Aonde é que você tem o pé mais firme? No sertão. Eu viajei, realmente é verdade. Eu saí de casa com 15 anos. Pedi meu pai aceitou. Então, com 15 anos, eu fui para Curitiba. De Curitiba, me desloquei para São Luís. Eu trabalhava com eu já me sustentava, trabalhava numa fábrica a partir dos 15 anos, na Ica Malas, em Curitiba. De manhã e de tarde, estudava à noite. Depois, mudei para São Luís. De São Luís, continuei os estudos e fui para Recife. Recife, Rio de Janeiro e por aí, comecei a trabalhar na área de documentários e isso me deu a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro. Depois começou os trabalhos internacionais. E nesta vinda para o Brasil, que de vez em quando vai para fora e vem, eu comecei a viajar mais ainda pelo sertão. Eu vou te responder de uma forma objetiva da seguinte maneira. Eu gosto de saber que se eu fecho os olhos, eu posso sentir o aroma de Piripiri no horário em que nós estamos gravando essa entrevista. Aquelas fragrâncias. Eu gosto de fechar os olhos, ou mesmo sonhando de olhos abertos, e saber o que é que está acontecendo em Parnamirim, no sertão de Pernambuco, em Serrita, ou em Caicó, no Rio Grande do Norte, ou em Londres, ou em Madrid. Entendendo? Essas cidades todas me deixam impregnadas. Por quê? Porque eu faço a mesma coisa que eu faço aqui. Eu pego lá também ônibus.
Se você me pergunta se em Paris eu conheço a Torre Eiffel, os grandes centros, eu não conheço. Mas eu conheço alguns botecos, eu conheço algumas padarias. Em Madrid a mesma coisa. Eu nunca tive, eu não estou puxando sarna nem para o meu lado, nem fazendo propaganda que essa deveria ser a reação das pessoas. Mas como eu sempre fui apaixonado por gente, eu sempre gosto de ir onde as pessoas estão. É isso que eu ia tocar. Eu digo, as referências humanas são mais importantes do que as urbanas. Muito mais, muito mais. Eu sou capaz de entrar... Uma vez eu me lembro, a primeira vez que eu fui em Amsterdã, eu logo que cheguei, eu fui para um boteco e estavam cantando lá, se embebedando. Eu comecei a beber também, não sei como, mas eu já estava cantando com eles. Se você me pergunta se eu falo holandês, eu não falo nada, eu falo 2, 3 palavras. Mas eu já estava cantando com eles. Isso me alimenta. E isso é meu, assim, isso assim, não é uma coisa tão bonita porque ela é realmente indivisível. Por mais que a pessoa possa querer roubar alguma coisa minha, isso ela nunca vai conseguir. Um furto pode me levar a roupa que eu visto, pode levar o carro que eu tenho, pode levar o equipamento que eu tenho, mas ele nunca vai conseguir roubar essa sensação. Muita coisa foi feita assim de mal às referências urbanas em nome das humanas, né? Porque as casas, os prédios, os detalhes do que o homem construiu, isso é muito importante, né, Edu? Infelizmente a sociedade de hoje em dia, ela vai mais seguindo a trilha. E você falou em cheiro, você falou em fragrância. Como cineasta, como fotógrafo que capta com seu olhar de uma sensibilidade mais especial, o cheiro ou a cor, o que é que te vem mais à mente? O cheiro, a cor, qual o cheiro e qual a cor? O cheiro, a fragrância ou as cores do sertão ou os sons? Olha, é difícil, é tudo misturado. Tudo ao mesmo tempo. Tudo misturado. A única coisa que eu digo do sertão, que as pessoas ficam assim, eu acho o sertão lindo, seco. Eu acho bonito. É lógico que quando tem essa chuva, que tem essa explosão de verde para tudo quanto é lado, o cheiro prevalece para mim. Porque o cheiro da terra molhada na chuva, nas folhas e no chão, só quem tem sertão na alma mesmo sabe entender o que isso significa. Agora, em termos de imagem, o sertão, como ele é realmente seco, e que isso não significa lugar ruim, é muito mais uma questão de gerenciamento político. Nós não vivemos numa região ruim, nem uma terra seca ou semiárida por si só é uma cidade, é uma região ruim e improdutiva. Isso é um equívoco. Na verdade, o que falta é sabermos conviver com essa região. Tem regiões do norte da Suécia, por exemplo, que a temperatura chega a 46 abaixo de zero. Eu já estive lá e tive que botar panos e panos para poder respirar. E eu tinha que andar a 2, uma pessoa me olhando, eu olhando a pessoa o tempo inteiro, porque poderia necrosar a pele. E fazem campanha contra a neve. Que isso? É uma questão política e de educação para que a gente possa valorizar e saber conviver com a nossa região, que é seca e que é linda. Eu acho aquele sol amarelado, com aqueles gravetos marrons ressecados, que parecem muito a cruz que Cristo levou, é tão bíblico, é tão carregado de um simbolismo, né? Que eu não posso dizer que é feio, é lindo. E parece uma coisa sem fim, né? Exato. Uma coisa como e um silêncio, né? Que você vai 10 anos depois, você olha, você contempla uma fotografia igual. E isso é algo que mexe muito, talvez, com o silêncio do sertanejo, porque nós somos, de certa forma, silenciosos no sertão. E o cantar que se propaga, né? As excelências, os cânticos, todos eles têm o apoio, por exemplo. Acho que ele tem esse eco que o sertão provoca, né? Que entra na tua alma, atravessa e segue caminho. No Cipriano você resgatou uma excelência, um bendito que é: quem não é sincero chora arrependido, porque não é querido de Nossa Senhora. Isso é bem sertão, né? Bem sertão. Nossa, eu acho assim, quem assistiu o Cipriano e não prestar atenção às rezas e às excelências não vai entender absolutamente nada. Você tem realmente que prestar atenção. Mas isso foi o que realmente me deu mais prazer ao fazer o Cipriano. Foi essa oportunidade de estar em comunhão com essas pessoas e não resgatar, quem sou eu para resgatar, mas reconquistar. Pelo menos bater na porta das pessoas. Escuta, nós não só temos um cinema norte-americano com a porrada, com o herói, com tudo tão, não. Nós podemos contar histórias de forma diferente. Não quer dizer que a gente goste ou precise gostar. E essa cultura do sertão que você percebe, que você apreende, que é enorme,
né, que é uma trama de vivências, de coisas que surgem aí, que às vezes não tem nem registro. Daí a nossa cultura piauiense, que todo mundo chama pobre, e ela não é pobre, ela é própria. E essa cultura se perdendo, isso te dá uma inquietação, né? Isso dá uma inquietação, mas o que dá mais inquietação é ver... porque assim, ela não morre, eu não acredito que ela morra. Eu não acredito que ela morra porque ela pode estar morrendo nesta sociedade do Brasil oficial, que vive eu, que vive você, que vive grande parte da sociedade brasileira que tem acesso às mídias, à tecnologia, essa coisa toda. Então, a gente parece que tem essa impressão que no nosso circuito de amigos as pessoas não estão se nutrindo desse tipo de material. Mas no Brasil real, esse que está em Serrita, que você conhece, esse que está em Caruaru, esse que está em Piripiri, que está em Bom Jesus, que está em Jubués, que está em Piripiri, que está em tantos lugares, Caicós, que está em tantos lugares do sertão, quando você chega lá, você vê aquelas alpargatas lindas, ainda feitas no modelo de lampião, todas coloridas, moderníssimas, aqueles gibões assim, feitos com a tudo maestria, atemporal, né? Não é verdade? Você está falando do figurino e está falando da moda, eu vou fazer uma pergunta que vai ficar no ar. Você é um pós-moderno, né? Eu não sou pós-moderno para quem, né? No próximo bloco, Douglas Machado fala sobre seu conceito de modernidade e as apreensões do mundo contemporâneo. Você é um pós-moderno, né? Pós-moderno para quem, né? Ou para quê? Porque isso eu aprendi com o mestre Suassuna. Ele me ajudou a esclarecer melhor essa questão de pós-moderno, porque eu sou, acho que, um vivente deste momento. Aqui diz a Alcília Afonso, que você deve conhecer, arquiteta, foi minha professora, a dizer que pós-moderno é tudo aquilo que sobrevive, que está fincado, que vive, respira, está construído numa época que depois do modernismo. Quer dizer, eu, você, o barroco que sobrevive. Então eu vou deixar ela responder essas coisas sobre o que a gente faz. Essa é a opinião dela, né? Olha, há muito tempo, graças a Deus, isso eu consegui atingir com uma certa antecedência, porque acho que quanto mais tarde você atingir isso, mais dificuldade você tem no dia a dia. Que é o quê? É viver bastante o presente. Eu me preocupo muito com esse momento agora. Não existe outro lugar no mundo que eu quisesse estar, senão aqui sentado com você. Porque esse é meu momento, esse é o que eu estou vivo. O coração está pulsando nesse momento, né? Eu estou vivo nesse momento. E o futuro depende muito do que eu faço agora. E o passado dependeu exatamente daquele momento que era o momento em que eu estava vivo. Então, quando começam a dizer passado, presente, futuro, eu digo assim, não, eu estou vivo. Está funcionando. De vez em quando lá em casa, costumam rir que eu estou deitado assim, vendo televisão. Aí eu começo a abrir, mexer minha mão, um dedo, outro dedo. Aí abro a outra e diz, que genial, está funcionando, né? Porque eu acho isso genial, então, eu poder fechar um dedo, fechar uma mão, assim, é uma dádiva tão grande eu estar com os membros todos em funcionamento, apesar de ter alguns problemas internos, de gastrite. Você não tem aquele ressentimento com o passado e nem medo do futuro. Então isso me dá energia para saber que, bom, eu tenho, se eu escolhi contar histórias, que eu respeite essa dádiva de estar inteiro, de estar saudável, né? E me comunicar sem ter separações de cargos, né? Sem ter separações de classe social. Eu costumo dizer, quando eu dou palestras na universidade, a primeira coisa que eu falo, e isso assusta bastante o público, eu digo, eu estou muito feliz de estar na frente de vocês. Aí todo mundo diz, sobretudo porque está cheio. Mas a razão não é exatamente essa, não. É porque daqui a uns 50, 70 anos, não escapa um. Vai estar todo mundo morto. Do mais rico que possa estar aqui ao outro, vai estar todo mundo já enterrado ou cremado. Isso eu falo exatamente como documentarista e responsável pela profissão de contador de história, eu levo isso em consideração para que as pessoas saibam que a pessoa que mora na favela, ou o governador, ou a pessoa que tem uma empresa, que tem uma secretária, ou a pessoa que está vendendo din-din na rua, elas têm a mesma necessidade de receber respeito e dignidade. Isso é um bom parâmetro para mim, para que eu não escorregue, né? Nós vivemos numa sociedade, isso não estou puxando bondade, não,
é uma sociedade que exige de nós que temos acesso à mídia, que podemos ser formadores de opinião, uma responsabilidade muito maior, porque nós estamos comunicando e o que as pessoas escutam, elas tendem a raciocinar muito pouco e mastigar e ter isso como definitivo. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade onde é estimulado muito pouco ao raciocínio, a você ver, escutar, raciocinar, processar e chegar a uma conclusão. Tendo consciência disso, eu me preocupo sim em que as pessoas saibam que, querendo ver os gastos tidos no Cipriano, estão todos arquivados, ou do Ariano Suassuna que estamos fazendo agora, ou qualquer projeto. Porque eu quero vencer de forma honesta. Eu acho isso importante. Eu acho horrível ter essa sensação de você viver como vivemos no Brasil, sendo trapaceados o tempo inteiro. Você deixa seu carro para consertar, mas alguém muito próximo teu ou você tem que ficar porque a pessoa diz que vai trocar a peça e na verdade não troca. Eu estou optando por confiar. E olha que quebra a cara direto. Mas eu preciso optar porque se eu trabalho e gosto tanto do ser humano, eu não... Às vezes eu também preciso tem acreditar. umas boas surpresas, né? Tem umas boas surpresas. Você, de vez em quando é uma boa surpresa. Você respondendo a questão do pós-moderno, a questão de estilo, tocou, eu acho que é o cerne da questão de um artista que trabalha a imagem, que trabalha o fato, o documentário como você, que é o tempo. Eu até escrevi uma vez, A Teoria da Relatividade do Douglas Machado. A vida é curta. Eu vi. Mas um filme de 3 horas é interminável. O que é o tempo para você, Douglas? O tempo do homem que vive, que vai morrer, e o tempo do cineasta? Olha, vou dividir. Que é essa matéria uma pergunta difícil. O tempo do homem, Douglas, assim, o meu tempo é aquilo que eu posso ter. Eu realmente vivo... E o tempo está parado, né? Mas eu vivo conquistando, por fazer muito câmara, né? Os últimos trabalhos meus, todos eles eu faço câmara também, eu vejo sempre a bateria acabando. E eu tenho na minha memória a minha vida como aquela bateria que vai, né, passando. E ela pode como dar... diz o Mário Peixoto, menos um. E ela pode ter um tilt lá, que para vocês que estão assistindo, dar estourar, acabou de uma vez a bateria, ela riou completo, quer dizer, você foi antes do tempo, ou ela pode ir com o tempo que você, usando sabiamente, faz com que você tenha de vida. Então, o tempo do Douglas Machado é aquilo que ele está agora. Quer dizer, talvez isso seja uma neurose. Lá em casa todo mundo sabe onde eu guardo os cartões, onde estão as contas, o relatório do trabalho. Antes de ir para uma montagem, nós estamos fazendo um documentário sobre Ariano Suassuna, como eu te falei. Ele já está todo decupado, as imagens onde estão, porque caso eu desapareça por algum infortúnio, alguém pode continuar. Porque é importante que alguém continue e não fique esse material todo bonito, gravado, que não possa chegar ao público. Então, eu tenho essa neurose de deixar tudo mais ou menos pronto para qualquer pessoa minimamente inteligente na área de direção e edição de imagem possa pegar o material e, era mais ou menos esse caminho que está seguindo, dá para fazer, e entregar o resto do trabalho para o público, né, que não é justo. É uma coisa fascinante, né? Agora, o tempo do produto audiovisual, do cinema, é o tempo de relação, de surpresa, sob meu ponto de vista, que a obra tem para com seu público. E nisso, um produto de 3 horas pode passar, que é uma beleza, sem você sentir, assim como um produto de 5 minutos pode virar uma eternidade. Este domínio do tempo, que eu acho que bate também no palco, sobretudo você com o seu trabalho que na hora que está no palco, que está interagindo com o público o tempo inteiro, esse tempo, ele é algo que não adianta, não se explica. Existem tantos elementos que aí eu volto. Talvez o ônibus que eu pego me ajude bastante. Essas idas para qualquer lugar no primeiro ônibus que eu encontro. Esse tempo dedicado a ouvir as pessoas e conversar. Isso sim me ajuda a nutrir esse departamento de gerenciamento do tempo de um produto audiovisual. Se eu fosse uma pessoa, talvez, encerrada, fechada dentro do meu apartamento, saindo só para gravação e voltando, eu acredito que eu não teria um pouco desse domínio, ou pelo menos essa tentativa de dialogar o tempo em que tem o produto audiovisual com o público e essa interação entre eles numa sala de exibição,
num cinema ou mesmo na televisão. Uma vez eu perguntei onde é que vendia um dia com 30 horas, porque eu não consigo fazer muita coisa. Aí me responderam, não tem, a Suzana Jales já comprou todos. E você administra bem suas 24 horas, o seu tempo? Administro. Eu ando com um papelzinho anotado, faz isso, faz aquilo. Porque o problema é o seguinte, eu não gosto de deixar as pessoas esperando, porque eu odeio ficar esperando. Então, para isso você tem que realmente se organizar. Outro, eu sou muito preguiçoso. Excessivamente preguiçoso. Não então, parece. Pois é, mas é exatamente quando isso. Você perder essa preguiça, o que é que você não vai fazer? Não, né? mas assim, essa preguiça me faz com que, por exemplo, se eu for deixar as coisas para a última hora, ela vai me dar muito mais trabalho. Vai me dar muito mais trabalho. Então, se eu consigo criar uma maneira em que eu gerencie o tempo e consiga, não é uma coisa, pode parecer uma coisa monótona, né? Pode parecer uma coisa, o cara é cheio de horáriozinho. Não é assim, não é nada disso. Apenas assim, eu procuro fazer com que esse tempo, eu acho que nós temos uma dádiva, que é estar vivo. Eu acho respirar, acordar de manhã, acho um presente dos deuses. Para mim é um grande presente. E eu procuro fazer o melhor com esse tempo que me resta. Se você me pergunta, você reflete muito sobre o passado? Não. Para falar a verdade, só de hoje de manhã, eu acordo por volta de 5h30, perto de 6 horas. Deste horário para o horário que estamos agora, me parece que passou um ano. E eu nem consigo me lembrar direito do que passou, porque realmente quando passou já não me chama mais atenção. Mas o que eu posso fazer com esse tempo que me resta de vida, e que eu sempre tenho a consciência que pode ser muito pouco, eu realmente quero aproveitar da melhor maneira. E aí com as marcas do tempo, como é que é? Aqui que venham, né? É bom envelhecer. A barba branca. A barba ficando branca, morreu, a barriga já não fica tão assim. Quem morreu, morreu. Quem é possível não... Eu só fico triste, a única coisa que me deixa triste com o passar do tempo são pessoas que se vão muito prematuramente. Porque eu acho que são vidas interrompidas, carreiras interrompidas, e que nós perdemos com isso a oportunidade de ter essas pessoas conosco. Eu acho que tem um Mário Lago, por exemplo, que viveu sua plenitude e nos doou essa energia para nós brasileiros, está entendendo? Isso é muito bonito. Termos um Padre Florencio, termos um Agadobal também, termos um Cinéia Santos, temos um professor Marcílio Rangel, um grande amigo, temos tantas pessoas que estão aí conosco e que estão progredindo e estão vivas. Eu insisto e brigo para que elas se mantenham vivas, porque eu preciso saber que, mesmo não a encontrando todos os dias, eu preciso saber que não. Marcílio está lá no IDB, fazendo as coisas dele. O Dobal está no quarto dele, na sala dele, quer dizer, ou a Dona Rosa lá em Piripiri está lá brigando o tempo inteiro, mas está lá. Você é um otimista, né? Sou. E no próximo bloco, Douglas Machado define o tempo e suas relações com seu trabalho. Douglas, você é um otimista, né? Sou um otimista, mas com os pés no chão. A Lina Valtemir dizia que é uma cineasta italiana, né? Dizia que é um otimista apavorada. Eu gosto dessa palavra, eu já usei uma vez. Eu sou um otimista apavorado. Eu gostaria, como disse, acho que foi a Ariano Suassuna que falou isso numa das entrevistas que eu li, que gostaria de acreditar em Deus como uma criança e não como um adulto, cheio de perguntas, né? Cheio de questões, né? Eu sou um otimista, gostaria de ser como criança, mas não sou. Eu sou um otimista apavorado. Apavorado porque, é claro que quem não é passado para trás, né? O tempo inteiro me passa uma perna. E isso eu fico eu sempre digo, eu fico com vergonha por tabela. Porque eu fico com vergonha da pessoa fazer isso. Que absurdo, né? Você faz uma festa na sua casa, convida algumas pessoas, aí as pessoas trazem os seus agregados, e esses agregados que você não conhece carregam o teu CD, ou roubam uma coisa sua. Mas as coisas pioraram, né, Douglas? E fora as questões que vão na área política, na área social, quer dizer, otimista eu sou e exercito ser. Porque se eu não exercitar esse otimismo, eu o perco com uma velocidade luz. Uma velocidade rapidíssima. Eu realmente exercito todos os dias acreditar nessa gente, acreditar no povo e acreditar neste otimismo. Mas é um exercício diário, assim como é a amizade, assim como é o meu namoro, assim como é o amor. Porque se eu não fizer isso, eu facilmente entro numa depressão
E depressão em especial me assusta muito, porque seria um mergulho que eu já tive algumas vezes e não sei se eu conseguiria voltar. Uma vez eu conversei com José Saramago, no Rio, aquele Nobel de Literatura. Sim, claro, português. E foi muito pouco o diálogo, assim. Eu estava na fila dos autógrafos, eu disse, eu gosto muito do senhor, porque o senhor é muito pessimista. E eu também sou pessimista. E ele, que não dava atenção a ninguém, levantou a cabeça, olhou para mim e disse, eu ainda lhe digo mais, o meu pessimismo é o que vai salvar o mundo. Então é mais ou menos isso, né, Douglas? As coisas estão piorando, mas se eu não tomar uma atitude pessimista, ou então de um otimista realista, apavorado, elas vão piorar mais ainda, né? Vão, porque são tantas coisas, né? São tantas coisas que envolvem, porque a sociedade é exercitada, por exemplo, a pensar no seu bolso, né? A viver em redomas, em condomínios fechados. Não raciocinam, por exemplo, que se meu vizinho está mal, eu estou mal. Isso para a produção cinematográfica é fatal também. É fatal, mas... A cinematografia sueca, que era muito forte, exatamente, a italiana, que era muito forte, foi engolida no mercado pelos americanos. Pelos norte-americanos. E hoje, os filmes americanos que passam na TV, eu fiz uma pesquisa, 95% são policiais. E os americanos detêm outro tipo de gênero, dramas, comédias. Por que isso? Por que são policiais? E isso, na verdade, bom, tem as neuroses norte-americanas, né? Porque somos americanos também, por isso que isso é do norte, porque o sul tem outras matizes, né? Isso é um histórico dentro da própria sociedade, essa neurose, esse uso da arma, esse uso excessivo do policiamento e tal. Mas é grave nós estarmos num país onde beira os 95% de exibição em cinema são de filmes norte-americanos. Os outros 5, 6% que seja, são de filmes nacionais e de outras nacionalidades. Isso mostra o quanto nossa sociedade está impregnada de uma versão de segunda categoria, né? Que é o pior. Porque nós temos um país onde tem uma diversidade tão grande, um misticismo tão grande, uma miscigenação tão grande, que em vez de tirarmos proveito dessa tez misturada, né, dessa grande cultura, nós terminamos querendo falar um inglês errado, ou ser um americano do norte no qual não somos. E isso termina nos deixando numa situação bastante grave, eu diria, e muito desumana. Você está fazendo um trabalho, um documentário sobre o Ariano Suassuna, depois de ter feito sobre o H-Dobal. E o Ariano Suassuna, ele diz que mercado é uma coisa e arte é outra. E você concorda com isso, Douglas? Eu concordo e digo por quê. Não dá para ser as duas coisas? Por exemplo, se a sua arte dominar o mercado? Não, ela pode ter uma relação inteligente com o mercado, eu acho. Eu não sou contra o mercado. Eu sou contra essa visão negativa em que transforma as obras e as pessoas em mercado. Agora tudo é mercado, né? Pois é. Até a tudo fé virar mercado, a fé virar mercado, isso não existe. Agora, você transformar um produto de arte, seja ele produzido no Piauí, no Ceará, na Suécia, na Itália, na Índia, em qualquer lugar da Oceania, seja onde for, para que isso possa entrar no mais diversificado mercado, onde eu posso optar, porque quero ver um produto neozelandês, ou quero ver um produto brasileiro, ou quero ver um produto francês, essa liberdade que a pessoa poderia ter, isso faz com que a arte tenha uma comunicação muito positiva com o mercado. Agora, esse mercado, com essa visão equivocada, aí ela destrói qualquer relação, porque ela não destrói a arte. Porque a arte, ela existe independente de você ter dinheiro ou não, ela existe. Cervantes, a grande obra espanhola, ela foi escrita por Cervantes em condições péssimas. Ele escrevia em papel e caneta, sabe? E caneta e lápis, ou que seja. Ainda hoje é vanguarda. Ainda hoje é. Não é uma vanguarda que dura 30 anos. E não são... existem vários exemplos por aí afora que são obras que perduram e vão perdurar por toda a história da arte, a história da humanidade, exatamente porque ela existe, independente de você querer ou não. Agora, o mercado pouco inteligente que é, e as empresas e a política pouco inteligente que é, porque nós estamos vendendo a nossa imagem, nós podemos propagar os nossos produtos, negligenciam essa relação com o que é produzido aqui. Os Estados Unidos, não se pode negar, ele
trabalhou muito bem a questão do mercado associado aos produtos dele. Defenderam bem seus interesses, né? Tanto que, você vê bem, contando bem rápido, quando o cinema foi lançado, em 1889, os irmãos Lumière propagaram as câmeras... O cinema é uma criança. Pois é, que era... As câmeras de filmar eram também projetores. Isso, tão logo foi lançado em Paris, logo chegou na Rua do Ouvidor. Então as pessoas faziam aquelas filmagens na Rua do Ouvidor, nos bairros, as pessoas iam assistir de noite. Ao assistir, ele repetia esse rolinho de filme 2, 3 vezes, mas depois já ficava meio cansativo, tinha que filmar e filmar outros lugares para mostrar. Vamos dizer que, supostamente, o senhor Alberto gastava R$100 para produzir o filme e exibir. Muito bem, ele tinha que ganhar um lucro de 120, 150 para poder fazer novos filmes e ter algum lucro para seu mercado. Os Estados Unidos, muito cedo, eles começaram a pegar essa grande gama de filmes que eles tinham feito e que já não exibiam mais nos Estados Unidos e venderam a R$2. Nesse momento, já no início do século passado, os exibidores se dividiram dos realizadores. Porque se eu era realizador e exibidor e gastava R$100 e vem um filme por R$2, o que eu preciso? Cortar aquele negativo, botar em português porque está em inglês e o público vai assistir, porque é uma coisa de Nova York, é uma coisa de Washington, é uma coisa de não sei de onde, e eu vou ganhar literalmente 98% a mais do que eu ganhava. Entendeu o raciocínio? Com isso, o Brasil não cuidou de legalizar a exibição do produto interno, do seu produto nacional, para que seja competitivo. E hoje estamos com 9 cinemas, como temos na nossa cidade, em que está sendo exibido, para uma surpresa minha, um filme brasileiro. Porque o senhor Alberto, o seu Alberto supostamente, começou a comprar os filmes norte-americanos a R$2, a exibi-los e a esquecer cada vez mais a produção nacional. Quer dizer, enquanto não houver essa preocupação em que não tem nada a ver com xenofobia, que não tem nada a ver com reserva de mercado acirrada, fechar as portas e tudo, mas quando eu tenho a oportunidade, no Rio de Janeiro, de saber que, sim, eu quero ter a oportunidade de ver João Cláudio trazendo essas piadas do Piauí, mas eu também tenho a oportunidade de ver um filme do Woody Allen, eu também tenho a oportunidade de ver um Santiago lá da Espanha. Mercado, né? Pois é, porque aí te dá um leque maior, e isso é muito melhor para o mercado. Não tem que me convença que a diversidade cultural é um melhor negócio. Não tem que não me convença que você ter uma gama maior de produtos não é melhor para o público. Se Teresina, se os 6 cinemas dos 2 shoppings fossem dirigidos por donos diferentes, com certeza o teresinense teria uma gama muito melhor de filmes, mas infelizmente é de um só, e isso faz com que haja um monopólio, e havendo um monopólio, é o que eu digo, eu insisto para as pessoas, quando eu dou palestra, fazerem filmes, e muita pessoa diz, mas como é que eu vou chegar a fazer um filme, como é que você começou? Eu digo, meu querido, pegue uma câmera VHS, uma compacta emprestada, faça um filme e mostre para o teu filho, para o teu irmão, para a tua vizinha, faça uma exibição na cozinha, não importa, é um primeiro filme, edite de VHS para VHS, corte seco, eu já fiz isso, é teu primeiro filme, a qualidade dele não está calcada no suporte técnico. A qualidade está na maneira como você está exercitando o teu contar a história. Daqui a pouco você faz um que você pode mostrar para o teu bairro. E daqui a pouco você consegue exibir para a tua cidade. E daqui a pouco você exibe para o Brasil. Quer dizer, se isso é doloroso para você, se fazer filmes te faz mal, não faça filmes. Não existe glamour nenhum em fazer filmes. Eu sempre digo, artista tem direito a depressão, chorar, hoje estou mal, não atende ninguém ao telefone, eu tenho que acordar 6 horas mesmo, eu tenho que limpar o equipamento é caro, eu tenho que gerenciar para que os dias sejam contemplados no cronograma, para não ultrapassar o orçamento. Então, tem muitos dos meus cabelos brancos que estão por essa profissão mesmo, pela responsabilidade dela. Agora, se te faz bem, comece, né? E faça disso tua vida. Eu quero fazer um corte brusco aí para voltar a um tema sugestivo demais na sua obra, que é a velhice. O Cipriano é um velho, a Gadobal já tem uma certa idade, o Ariano Suassuna, isso está muito presente. Isso é inconsciente ou é proposital? São os dois. Ela é inconsciente pela influência que eu tenho do meu avô.
que era muito mais idoso do que eu, obviamente. Mas isso é consciente. Velho Chico Amaral. Mas ele é consciente porque eu sou literalmente apaixonado por pessoas que já têm um grande histórico, que eu vejo no rosto as marcas da história, né? A marca dos amores, desamores, dos aprendizados, das faltas, dos pecados, dos erros, das tragédias. Elas são muito interessantes para mim, porque elas têm muito a me oferecer como aprendizado, e elas têm muito a me oferecer como história para repassar para as outras pessoas. Não que eu negligencie os adolescentes, as crianças, os jovens, mas digamos que, como cada um busca um pouco uma tendência que é mais inclinado, eu tenho sim uma tendência muito grande a sentar e ficar escutando pessoas que já têm uma história muito grande. Eu acho, infelizmente, o nosso país não é negligente, ele é assustadoramente negligente e cruel, disseste bem, cruel com a velhice. Até como trata, né? As pessoas hoje em dia, elas tratam os velhos como se fossem lixo, alguma coisa que está incomodando, né? Enquanto elas, espero eu ter o mesmo prazer, conseguiram sobreviver ao largo de toda uma vida. Imagina um Douglas todo com a barba branca, um pouco mais barrigudo, né? Eu, como nunca vou tirar minha barba, porque eu me sinto bem, pelo menos Papai Noel de algum lugar eu vou terminar sendo. Você se define um fotógrafo, um cineasta, um filósofo, um poeta. Você se define como? Contador de histórias. É o que eu sou. Olha, eu sou um contador de histórias. O Marcelo Mastroianni disse que a gente devia ter 2 tempos. Um para ensaiar, 2 vidas. Um para ensaiar e outro para representar. Eu queria ter centenas de tempos só para conversar com você. Obrigado, Douglas. O prazer foi meu. Ótimo. Talvez pela afinidade, né, que a gente tem, e estamos sempre fazendo coisas juntos, né?